Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Corrida Perfeita. Eu sou o Thiago Souza, um dos cofundadores do Corrida Perfeita, e estou aqui hoje com o André Ascar, meu sócio, cofundador também, e com um convidado especial, Diegão Souza, ultramaratonista, para a gente falar de ultramaratonas, para você que tem interesse nesse universo aí, saber mais sobre essa maluquice, como muitos dizem, né? Correr quilometragem acima de uma maratona. Estamos aqui para trazer dicas, insights, compartilhamento de experiências, tanto do ponto de vista do atleta, como também do atleta treinador, né? André, além de fazer outras, também é o treinador e é o treinador do Diego. Recentemente ele começou a treinar o Diegão. Então a gente vai falar muita coisa interessante para vocês aí sobre esse universo das outras maratonas. Estou com muitas perguntas aqui para essa turma boa. Primeiro recado aqui, a gente começar e apresentar o nosso convidado. Recado inicial é que dentro do Clube Corrida Perfeita, já você que tem interesse, né, nas outras maratonas, nós temos treinadores especializados, não só o André, tantos outros no Clube Corrida Perfeita Personal, que é o nosso plano onde a gente atende ultramaratonistas. Temos atletas ali, treinadores, atletas de experiência nesse segmento. Se não tiver interesse, clica no link que vai estar aí na descrição do episódio para falar mais com o nosso time e ter um treinamento totalmente personalizado e com pessoas experientes em ultramaratonas. E o segundo recado é que esse nosso episódio é um oferecimento da Lupo Esporte, que lançou a meia do corredor recentemente. É a meia do corredor que a gente testou, gostou e aprovou. Vou pedir para o André falar sobre ela também. E já começar falando aqui da meia e presenteando o nosso convidado com ela e ele se apresentando também, Diegão. Quem é você? Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Fala um pouquinho mais aí sobre o Diego, ultramaratonista, o que ele faz da vida também, além da ultramaratona, né? Se é pai, se é marido e tudo mais. Conta um pouquinho da sua história e receba aí o nosso presente da Lupo. Receba! Valeu, obrigado, Lupo. Vou estrear já domingo, né? Peraí, meu irmão, como assim você vai estrear um negócio novo no dia da prova? A gente não estreia nada. Então não vou estrear não, Lupo. É Vou melhor não. testar e depois eu Testa estreio. antes. Se o treinador falou, tá falado. Não, mas pode ir, vai na fé aqui. Então eu vou estrear, É Lupo. boa. Estreia ou não estreia, Lupo? É boa, Bom, garantido. eu sou Diego, sou amazonense, mas moro em Brasília desde os 8 anos de idade. Sou servidor público da área jurídica, casado, tenho 2 filhas e estou aí já há 11 anos correndo na trilha, há 9 correndo ultramaratonas e mais recentemente agora também entrei aqui no time Corrida Perfeita e espero evoluir, me desenvolver e evoluir com o Andrei aqui, meu novo treinador. Show de bola. Bora então, né? Andrezão. Porque eu acho que o interessante do Diego, porque o Diego veio treinar com a gente por um convite meu, né? Que eu vi o Diego e vi que ele tem muito potencial que ele estava deixando na pista, nas conversas e tudo mais. Tava no alto treino antes? Né? Hã? Tava no alto treino? Não. O Diego é um cara disciplinado, cara. Ele segue ali. Só que aí, dentro do que eu via, o que me chamou a atenção, né? Foi um podcast dele do outro, ele achando que o Prime dele tinha passado, velho. Aquilo ele me pegou, velho. Foi lá no podcast da galera do Corre Se Não Esfria, ele chateado, achando que o melhor dele já tinha passado. Eu falei, não é possível que você acredite que o seu melhor já passou. Vem cá, mano. Vamos conversar, vamos treinar. A gente estava junto lá na outra maratona da Tutã, agora mais recentemente. E de lá surgiu essa ideia da gente treinar junto. Isso aí já tem uns 2 meses, 2 meses aí. E vai ser a nossa primeira prova agora, sobre os comandos, digamos, as minhas orientações. Na volta do lago 50K, que é algo que o Diego ele não está acostumado a fazer. Ele prefere muito mais as trilhas, e é isso que eu vou pedir para ele falar um pouco mais para a gente sobre essas trilhas, a preferência, né? Porque tem ultramaratonas de asfalto e ultramaratonas de trilha. Mas foi uma ideia minha trazer ele um pouco mais para o asfalto, para a gente conseguir trabalhar um pouco melhor o motor dele, né? E é isso que a gente está botando agora, porque ele tem várias provas ao longo do ano. E você que vai ser o entrevistado, não eu, velho. Então, Exatamente. bora. Mas vamos começar, Andrei, fazendo uma pergunta para você rápida aí, para depois a gente pular pro Diego. Primeiro, ultramaratona é para todo mundo? Cara, é para todo mundo, mas não a qualquer momento. Acho que o ponto principal é esse. Todo mundo pode encarar uma ultramaratona? Sim. Ah, mas pessoas morrem correndo? Porra, tem pessoas que têm doenças já genéticas ali e tudo mais, Congênitas que ali, né? congênitas, essa é a palavra, obrigado, Diego. Congênitas que às vezes não está ali e no meio da atividade se vê. Então, para pessoas que têm doenças congênitas, alguma coisa que a impede, muito mais do que fazer uma boa preparação, não é para ela.
mas acho que eu tenho certeza que todo mundo que treina, pratica com calma, dá o tempo hábil para o corpo se adaptar e fazer o esporte com saúde, certamente. Agora, o cara virar a chave de uma vez, comecei a correr 21 aqui agora, corri 42 e já vou na semana que vem fazer uns 50, 60, 100, eu acho que não é adequado. Aí vai muito do que essa pessoa quer alcançar com a ultramaratona. O que você pensa disso, Diego? É aquele negócio, né, André? Às vezes o cara, não é que assim, que ele não vai conseguir. Porque às vezes você fala pro cara que, não é o ideal, ele vai encarar isso como se você estivesse desafiando ele. Não, você pode sair dos 10 para os 250. Pode. A questão é, que tipo de experiência você vai ter, né? Você vai completar? Possivelmente sim, se você for teimoso o suficiente, você vai completar. Até porque a ultramaratona ela tem essa característica que, em regra, os tempos de corte eles são bem generosos, para você fazer andando. Sim. Então, se o cara for teimoso, ele vai conseguir completar. Agora, a custa de quê? Sei lá, de rabdomiólise, a custa de uma lesão, a custa de uma lesão mental, né? Que ele nunca mais vai querer fazer aquilo de novo. Então, assim, existem formas e formas de você completar uma meia maratona, uma maratona e uma outra maratona. Se você não quer completar lambendo o chão lá com experiência traumática. Não quero voltar aqui nunca mais. Mas isso também parte muito da mentalidade do quanto pior, melhor. Tem muita gente que gosta de pensar de quanto pior, melhor. Quanto mais distante, melhor. Quanto, sei lá, mais rápido, melhor. A glamorização de uma chegada que o cara já não tá mais nem consciente ali do que tá fazendo, né? Então, se você glamorizar, na verdade, o despreparo, uma alguma coisa deu errado na hidratação, ali. Uma deficiência na alimentação, uma deficiência na estratégia de prova, né? Que é o que a gente tava conversando antes aqui, né? A prova, quanto maior a prova, normalmente, mais complexo fica a estratégia dela, né? O pacing, né? Como você vai ritmá-la, né? Até o treino, né? É um caminho muito longo entre 50 e 100 quilômetros, por exemplo, né? Sim, claro. E a questão da alimentação, hidratação, porque o seu corpo ele se comporta de uma forma fisiológica em 1 hora de atividade física, em 2 horas, em 10 horas. Então, às vezes, o que você consegue comer com 3 horas de atividade não é a mesma coisa que você consegue comer com 12 horas de atividade. Aquilo que descia bem, daqui a pouco já não desce. Isso tudo tem que ser trabalhado, estudado e até mesmo treinado no estômago. Você aí tem os seus parceiros, que a gente pode até falar, da Feed Zone aí, que te acompanha, que você vai treinando também o estômago, treinando a comida, e como você vê, e como foi essa transformação para você? Quando você começou? Vamos lá, vamos falar do começo. Conta a história da outra aí, como você começou, como você chegou até agora. Quer complementar essa pergunta daí, outra que tá aqui, que veio da nossa audiência, por que correr longas distâncias, né? E tão longe também. Qual é o seu porquê? De onde é que veio, né? Sim, eu acredito que o meu porquê venha, na verdade, da minha base anterior de estudos, né? Eu era um cara que, assim, eu estudei para concursos, né? Sempre vestibular, depois para concurso de nível médio, concurso de nível superior. Então, assim, eu era acostumado a ter vamos dizer, estudar em alto desempenho e estudar em muito tempo. Então, assim, depois, na minha última fase de estudos, eu estudava 8 horas brutas, trabalhava 7 horas, gastava umas 2 horas de deslocamento, banho, etc. Sobrava 6 horas para dormir e 1 hora para assistir televisão. Isso era meu dia por 4 anos. Quando eu parei de estudar para concurso, né, cheguei onde eu queria nessa parte de estudos, que era onde eu também exercia minha competitividade, né? Porque, querendo ou não, você precisa atingir uma determinada nota, você precisa estar... Você tem um número de vagas, você precisa estar classificado numa determinada vaga. Então, eu era competitivo nisso, eu canalizava a minha competitividade no estudo. E era um estudo, era um ultra estudo, né? Porque eu passava 15 horas do meu dia estudando, trabalhando. Quantas horas, né? Então, isso, assim, sábado e domingo, se tivesse edital aberto, mesma coisa, 8 horas de estudo. Faça chuva, faça sol. Se eu quisesse jogar futebol sábado, eu acordava 5 da manhã, estudava até, sei lá, 11, depois pegava de meio-dia às 4 e ia jogar bola. Era assim que eu fazia. Um alto nível de disciplina, no caso. Isso, então, assim, na verdade, é muito parecido com o que a gente precisa para correr, né? Você precisa de um nível de comprometimento alto, você precisa ser muito disciplinado, e precisa ter um certo parafuso a menos, né? Porque eu depois trabalhei muito tempo com consultoria para concurso. É mais ou menos o que você faz, é um coach do cara estudar.
E é muito difícil você ter alguém que tá disposto a entregar tanto comprometimento. Então, muitas vezes eu perdi aluno porque eu falo, olha, a minha vida foi isso aqui. E o cara, meu irmão, se é isso aí que tem que fazer, eu não quero fazer. Eu não quero, eu não aceito. Aí, tipo assim, velho, é aquele negócio, se você quer ganhar X, você quer ocupar o cargo Y, tu tem que pagar um preço, tá? A não ser que você seja um gênio. Então, talvez tenha gente que não precisa treinar tanto, que vai ter, o Diego Franca, nosso amigo, meu amigo, ele não precisa treinar igual eu. Ele treinando menos que eu, ele tem um desempenho melhor, porque tem uma aptidão Porque ele natural. tem 2 parafusos a menos. Ou tem uma aptidão natural. Tem gente para concurso que o cara é meio gênio, ele não precisa estudar 8 horas por dia. Eu preciso. Ou pelo menos eu sempre eu gosto de ter aquele comprometimento de eu dei o meu melhor. Sim. Se deu certo ou não, não está no meu controle. As variáveis que eu posso controlar, eu gosto de controlar. E pronto, aí eu parei de estudar, eu tinha essas 8 horas que eu precisava preencher com alguma coisa, né? Não tinha mais, vamos dizer, não tinha mais o que fazer, né? O meu dia ficou vazio. Engraçado, né? Hoje em dia, pô, já não é mais assim, né? Não consigo imaginar 8 horas livres, que maravilha, né? Mas logo que eu parei de estudar, eu falei, cara, o que eu vou fazer com 8 horas? É tempo pra caramba, velho. É questão do contexto, né? Se você fala, vou parar de fazer outro também, vou correr 10h21, vai sobrar tempo pra caramba também, né? Eu até já pensei nisso. Eu falei, caramba, mas eu gosto de treinar muito tempo, né? Uhum. Pronto, e aí, essa é a ligação. Eu tinha essa veia competitiva que eu exercia no concurso, e eu tinha essa ultra vida, né? De estudar 8, trabalhar 7, deslocar, ou seja, meu dia todo era ocupado. Manter a mente focada, né, cara, durante muito tempo no mesmo assunto ali, né? Eu acho que o ponto é esse. E eu também sou um cara meio que monotemático. Se eu gosto de uma coisa, eu não sou um cara que vou gostar de um montão de coisa e vou tentar me desenvolver em várias. Eu gosto de uma e eu vou tentar ser o melhor que eu puder naquela uma. E eu sempre gostei de correr, né? Assim, desde molequinho. Eu fiz um teste lá na antiga quinta série, agora 6º ano, né? De voltas na quadra. E aí eu fiquei em segundo na sala, né? Em voltas na quadra. Eu falei, pô, então devo ser bom em corrida. Eu gostava de jogar bola, Você né? viu o que é maneiro, né? Aí você pergunta, quantas pessoas tinham na sala? Devia ter uns 40 pessoas na sala, né? 30. Fiquei em segundo, eu falei, pô, legal, devo ter uma facilidade pra correr. E eu já jogava bola desde pequeno. Sim, sim. Então isso aí foi o meu primeiro, assim, bichinho ali da corrida, foi esse. Aí tu deve lembrar da marotinha, né, que tinha. Sim. Eu não cheguei a correr, era de correr brasileiro, mas a primeira prova que eu quis correr não foi o TMB, né? A minha foi a prova corrida infantil, de né? Reis Mirim, velho. Eu queria fazer a corrida de Reis Mirim que tinha. Depois veio a marotinha. A marotinha já foi depois, né? Eu pensava, eu quero correr a marotinha. Acabei não correndo, arrumei uma corridinha lá pra correr, mas, enfim. Foi o meu comecinho. E aí, na época de vestibular, às vezes a gente corria e dava umas voltas ali em Sobradinho, né? Eu morava em Sobradinho. Dava umas voltas ali em Sobradinho com os amigos ali pra dar uma desestressada. Sem qualquer tipo de organização, né? E aí, quando parei de estudar, aí eu fui começar a correr. Passei uns 5 meses no asfalto, até que eu participei do Mecocross lá perto de casa e pronto. Aí... Essa Ecocross foi aquela lá do que largava ali onde tinha uma pizzaria ali perto da... Essa aí ela largou atrás do Altana. Isso é 2014, setembro de 2014. Aqui eu corria as Ecocross ali também. Ela largou atrás teve do aquela Altana. lá de baixo também, que eu acho que foi a primeira que eu corri 42 de trilha, foi na Ecocross, que era aquela trilha subindo ali. Que saiu lá de Sobradinho, né? Não, ele saía lá de baixo do setor de descobrindo nas ML ali, tá ligado? Não, acho que essa eu não corri, não. Não, pode crer. Deve ter sido antes de 2014, né? Porque eu comecei em 2014. Talvez. A Ecocross é mais antiga até. Talvez, mas vai lá. Acho que é 12, 13. Falando da rotina, Diego. Vai que eu te encontrei na prova, nem sei. Tava com tempo nessa época que parou de estudar pro concurso, Pois mas é. falando de hoje, tem família, tem filho, como é que é a organização para fazer provas longas? Até falando também das principais provas que você fez, as maiores distâncias, os maiores tempos, né, de treino e de própria prova. Hoje, assim, eu trabalho em casa, né? Já tem 7 anos que eu trabalho 100% remoto, né? Desde que minha filha mais velha nasceu. Então, acaba que isso aí você ganha muito tempo de deslocamento, não tenho essa preocupação. E eu moro ali perto do Colorado, então eu tô perto da Fercal, da Boa Vista, eu tô perto do Altiplano. Pra quem não é de Brasília, ele mora perto dos morros aqui para fazer trilha. Eu tô sempre a 20, 30 minutos de alguma trilha legal, que vai ter altimetria, que vai ter, né? Então, assim, pra mim não é um deslocamento tão longo.
E eu consigo, né, organizar meu trabalho. E fora que você tá numa locação privilegiada ainda, né? Porque você tá ali do lado da pista de atletismo de Sobradinho. Isso, eu treino fazer lá, os treinos fora fico puxando ali o Caio Bonfim, né? Onde Né, o Caio aquela Bonfim medalha olímpica ali, certamente eu tenho Tem um uma- pedaço ali que eu fiquei puxando ele na pista. correndo e ele marchando no seu pace. Mais rápido que eu, né? Ele marcha mais rápido que eu nos meus tiros lá da pista. Então favoreceu muito a sua escolha onde você morava também, né, man? Contra essa facilidade. Não sei. Essa questão de eu ir pra trilha foi uma surpresa, eu não sabia que existia tanta trilha ali perto, né? Não foi pensado, no caso, né? Morar lá, exatamente. Não foi. Eu já Foi um morava. benefício que já você Mas conseguiu. assim, Sobradinho Mas até conhecido mesmo como por conta da sua escolha do a cidade asfalto da pra trilha, serra. sacou? cidade serrana, Sobradinho tem essa, né? Então, assim, realmente é uma região que aqui no DF, se você gostar de correr na trilha, você vai ter opção. Então, assim, teve essa facilidade. Eu não sabia que existia, mas acabou tendo. E aí, para eu ir para ultramaratona, aí teve muita relação com a oficina Multisport, né? Sim. Que é uma assessoria que ainda existe Guilherme online, mas Paulo, que existia, Camila. que é o Guilherme, que é teu amigo também, né? Sim. E a Camila Nicolau, que são, tipo assim, os Picas da dos galáxia. melhores corredores de aventura do mundo, né? E eles tinham uma assessoria presencial aqui em Brasília. E aí, quando você chegava lá na confraternização, os caras estavam tudo falando que tinha corrido 100 km, tinha corrido 80 km, ou uma prova de corrida de aventura, o cara tinha passado 5 dias correndo. Agora, fuck, velho. Nem sabia que isso existia. Aí no começo você acha estranho, Surreal, né? né? No começo você acha esquisito, porque eu imaginava, pô, não dá pro cara correr uma maratona. Eu fazia um treino mais longo, eu falei, cara, como é que o cara corre uma maratona? Eu tô tudo quebrado, corri 10K, pô. Nunca vou conseguir correr uma maratona na vida. Aí você chegava lá, os caras estavam dizendo que tava correndo, corria 100, eu falei, então deve ser normal. É possível. Até que eu comecei a achar que era normal correr 100 km. Que é a porque é o referência, meio, né? A Me referência, diga né? com quem tu andas. Aí eu falei, então tá, se é normal, vamos lá. Na verdade, eu entrei na oficina porque eu queria correr uma maratona. Corri o X-Terra Cerrado. Você deve ter corrido, né? Corri. Corri o X-Terra Cerrado, aí foram 25, 26 km. Aí quando eu cheguei, eu falei, caramba, eu queria correr mais. Aí sim. Mas eu preciso de algum método, né? Até então era, né, faça você mesmo ali, corria mesmo na maluquice. Chegou a se machucar, moleque? Sentir dor, essas coisas? Nesse processo aí? Não. Assim, aquelas dores do crescimento, né? Vamos dizer assim, tipo canelite. Teve as canelites. Não, tive tudo, né? Fascite plantar, síndrome da banda iliotibial, essas quiziras aí eu tive todas. Mas aí se você realmente, é aquele negócio, né? O cara pode sair dos 21 pro 100. Sim. Só que ele vai pegar todas essas iquisiras juntas, às vezes. De uma forma Às até mais vezes, aguda, durante né, a velho? prova, ele vai ter que se entupir de analgésico lá para completar e vai moer o corpo dele todinho para depois, às vezes, nunca mais conseguir se recuperar mentalmente, fisicamente. E como é que foi esse processo até a tua primeira, moleque? Até tu viu, cara, os caras estão fazendo normal esse troço, é normal fazer outra? Até a primeira ultramaratona? Então, quando eu entrei na oficina, eu queria correr uma maratona. Só que não era uma maratona de rua, né? Eu corri só uma maratona de rua na vida. Esse 50K vai ser minha maior prova de asfalto, né? Eu nunca corri, não tenho esse... E na trilha, qual foi a maior? Na trilha, 110. 110? 105. Foi Paraty. 108, A gente correu pô. junto, né? O TMB 108, Paraty. respeito os 3 km, mano. Pô. Aí o GPS varia, né? É por aí. Mas a própria prova de trilha ela não tem uma aferição exata, né? É difícil, né? Para as provas, né? Bota ali um valor próximo. Mais ou menos ali, porque cada GPS marca uma coisa. Não tem a rodinha pra passar que nem nas provas de rua, sacou? Tanto que as ultramaratonas competitivas de asfalto e tudo mais, é tudo feito num local controlado ali, que você fica dando São voltinhas. voltas, né? Voltinhas. Às vezes pista, às vezes pista. O que a gente tava falando? Tava falando sim, pois é, eu queria correr uma maratona. Só que eu já estava correndo na trilha, fui pra oficina, e aí a gente ficou procurando ali uma maratona para correr, e acabei correndo o desafio 28 Praias. Foi a minha primeira maratona. Então mas ali eu já tinha 2 anos correndo, né? E foi pra quanto sua primeira maratona? Cara, deve ter sido, acho que umas 4h30. Será que foi 4h30? Mas a maratona na trilha ou no asfalto?
Na trilha. Numa trilha. Ah, O bom. desafio 28 praias é lá em sair de Caraguatatuba e chegar em Ubatuba. E aí você ia realmente 28 praias. Você pegava a praia, pegava um morrinho, Provinha contornava a linda, né? praia. É, top. A prova é bem legal. Você vai correndo todo aquele litoral ali entre Caraguá e Ubatuba. É a prova que existe hoje ainda. É bem forte a prova lá. A galera corre pra caramba. É uma prova rápida, né? Já é uma clássica, né, digamos assim. É uma prova rápida pra trilha, né? Uhum. Não tem tanta altimetria assim, acho que tá uns 1.300 por aí de ganho, né? Eu acho que é interessante esse negócio do não tem tanta altimetria, né? Porque a galera do asfalto é muito acostumada a procurar a prova mais plana possível. Se eu for correr no asfalto, eu quero ter uma prova mais plana possível. Se eu for fazer uma maratona, eu quero ir pra Berlim, sei lá, Buenos Aires. Né? Imagine quem não faz trilha igual você, né? Porque mano. normalmente o cara no asfalto Pô, que é mas- 1 metro por km, né? Que você quer ganhar no máximo ali, né? Pô, as mais rápidas do Brasil estão ali em torno de 70, né? 90 As de Porto Alegre lá, metros. As de Porto principalmente, Alegre né? acho que vai baixar para 60 ou 50 no Balance agora, que vai ter até no Ano que vem. ano que vem, já tá acabando até as inscrições do negócio, que a galera taradona na velocidade. Pois é. Inclusive, eu acho que eu vou fazer essa Ou no prova conforto, De né? repente é uma. Bora, Já pra 19 gente de julho do ano que vem. já botar aí. Mais né? do que a velocidade, até para o iniciante, o conforto de algo mais previsível, né? Cara, eu não sei, porque o que acontece por esse rolê todo da distância, porque o difícil sempre é a velocidade. A distância você consegue, agora pegar essa distância e fazer de uma forma rápida, aí é que mora o real dificuldade. É que a gente estava falando no começo, o cara tem um gap tremendo de tempo para fazer. Ele vai fazer 100 km, porra, o cara tem 36 horas em algumas provas para fazer 100 km. Então dá para ir andando, se o cara estiver bem alimentado, tiver força, o cara sustenta e vai. Agora você segurar o coração na boca, o plano ali para ir rápido o tempo inteiro, né? Puxando forte, a gente tem que puxar, quebra e recupera, quebra e recupera. Eu acho que isso é mais difícil, né? Eu acho que são esportes totalmente diferentes, né? Apesar de são Sem dois corrida. esportes que você tá ali usando as suas pernas, mas é muito diferente. Tem a máquina, né? Que funciona igual, mas você tem que administrar essa máquina de uma forma diferente. São coisas diferentes. Na ultramaratona, se você quer completar, se você quiser competir qualquer coisa, você vai ter que ir ao máximo, né? E quanto maior o nível de competitividade, mais difícil vai ser. Seja uma prova de 100 metros ou seja uma prova de 200 milhas, né? Sim. Tu vai ter que se levar ao limite. Quanto mais competitivo for o start list ali, né? Sim. Agora, se você quer completar, né? Cara, mas aí a gente, porra, você me veio com um negócio na cabeça aqui, que é a competição, né, velho? Porque a gente vê cada vez mais abrindo o número de atletas numa competição que, de certa forma, eles não estão lá para competir com os outros. Uhum. Eles estão lá para competir com si mesmo, né? Para ver o que ele consegue oferecer, o que ele consegue realizar ali no dia. Que aí a gente entra mais uma vez na competição e como a corrida ela se encaixa para cada um de uma forma diferente. Porque a gente vive um mundo competitivo, capitalista, né? Digamos assim, que a gente tem que ganhar, prosperar e tem que ganhar mais dinheiro, tem que ser melhor que o outro muitas vezes. E como que a gente leva isso para a competição. E assim como a corrida, como você é uma pessoa disciplinada para treinar, tem gente que não é disciplinada, mas quer ir lá competir, quer ter o resultado. Os caminhos são diferentes para se atingir isso. Então, às vezes, dá o 100%, o cara entra numa prova que ele não está afim de dar 100%, sacou? Uhum. Qual é a competição que ele está ali de dar 100%, dar 80%? Eu fico muito com isso na cabeça, porque por vezes a gente tem umas críticas sobre o que é ser maratonista, o que é ser ultramaratonista, né? E eu queria puxar nesse gancho para você. O que para você fala que é dar 100%, né? Mas como você enxerga essa filosofia de ser um ultramaratonista, sacou? O que define para você um ultramaratonista? É assim, hoje em dia tem polêmica pra tudo, né? O cara que quer Engaja. discute tudo. Então, se você correu mais de 42,195, é ultramaratonista. Agora, isso não é uma profissão, né? Tipo assim, então assim, o cara, eu sou ultramaratonista, aí tu vai, sei lá, é como se o cara fosse advogado ou O médico. título, né? Não, pô, o cara gosta de correr ultramaratona, pronto. Aí, sei lá, Eu sou 10K nesse momento. pronto. Aí, sei lá, aí você se identifica como um corredor. Sim. É o seu hobby, é a sua paixão, né?
Aí o cara bota lá no, sei lá, o meu, por exemplo, Ultra Trips. São duas coisas que eu gosto. Eu gosto de viajar E correu. e gosto de correr ultramaratona. Viajar para correr ultramaratona. Mais ou menos daí que surgiu, né? Muito antes de eu ter qualquer tipo de exposição, né? Sim. Já era Ultra Trips tem 11 anos, né? Inclusive, só para fazer esse parênteses logo, galera, encontra o teu arroba aí, qual é mesmo? É Diego Ultra Trips. Vai dar na descrição também, mas para quem já quiser, enquanto escuta aí, achar o Diegão. E aí o cara bota não sei o que lá, sei lá, ou run. Cara, aí tem o cara que se incomoda porque o outro, meu irmão. Cada um faz o que quiser, Se né, o cara gosta de saltar de asa delta, ele quer botar lá, Andrei asa delta. Porra, deixa o cara se identificar com o que ele gosta de fazer na vida, pô. É porque Aí parece o cara, aquele negócio do Tropa de Elite, né, moleque? Você não merece essa roupa, tira essa roupa preta que você não é caveira, meu aí irmão. eu vou querer te dizer que você não é ultramaratonista, ou não, você não é maratonista porque você não é profissional. Porque eu acho, essa discussão, eu acho que o problema estúpida, tá no que eu sou maratonista, mas eu não pareço com você que se diz maratonista, porque o seu maratonista é uma maratona de 5 horas, eu sou maratonista de 3 horas e meia, meu irmão. Então você não pode falar que porque eu sou maratonista de verdade, você não é maratonista de verdade. Aí o Kipchoge, quando se aposentar, ele vai dizer que ele vai poder dizer que é eu sou maratonista. Você foi maratonista, Kipchoge, você não é mais. Tipo assim, isso é irrelevante, né? Mas o que eu acho que identifica um cara que gosta de correr ultramaratonas? É alguém que gosta de se dedicar por muitas horas a uma mesma atividade, né? É repetitiva. Imersão, é uma imersão ali que você conversa com Deus, conversa consigo mesmo, reflete, compete se você gosta de competir. Não tem essa veia competitiva tão forte quanto no asfalto. Então, se o cara não gostar de competir também, ele vai comer salgadinho, vai conversar, vai fazer amizade, vai resgatar o outro, vai dar remédio, vai tirar foto, vai ver o sol amanhecer, vai ver o sol se pôr. Isso é quase uma caminhada de trilha mesmo, né? Às vezes é uma peregrinação, cara. É um trek, uma peregrinação. Só que se dependendo da prova, você vai estar a 3 mil de altitude, 4 mil de altitude. Existem várias ultramaratonas numa maratona, então, né? Dependendo do que a pessoa busca. Só que aí tem um ponto que eu acho que é fundamental, que às vezes a gente não esquece, né? Que a gente tá falando como se fosse na rua que você para, pede um ônibus e vai embora. Isso. Né? Tem que terminar. Ultramaratona de trilha é diferente. Você não tem socorro rápido, você não tem salvamento, então há de se ter uma experiência muito maior do que só as pernas e o preparo físico, porque pode dar ruim de torcer, quebrar o pé. E aí, como é que você sai do negócio? Isso. Justamente, na ultramaratona, na trilha, especialmente se for um ambiente de montanha, aí as coisas vão ficando complexas. Você precisa ser autossuficiente, você precisa ter uma capacidade de se localizar, de se autocuidar, né? De se virar, resumindo. Né? Você tem que se virar. Se você precisa, de repente, você vai precisar usar um kit médico em você ou em outra pessoa. Você vai, de repente, para salvar uma pessoa de uma hipotermia, você às vezes vai ter que dar o teu cobertor de emergência. É toda uma questão logística diferente, né? Que você tem que se preparar muito mais do que só o corpo em si. Tenho prova, por exemplo, a La Mission, que eu vou fazer mês que vem, você vai me treinar. É uma prova que eu tenho que correr de capacete. Porque se você tiver uma queda, né, numa região de montanha, o capacete te protege. Porque são descidas muito íngremes, você passa do lado de muitas penhascos, pedras e tal. Então, assim, para a prova também se resguardar, você tem que usar o capacete. Não é a prova se resguardar, né? É um cuidado com o atleta, porque a prova ela simplesmente não consegue salvar todo mundo. Né? Para todo mundo. E a pessoa tem que estar ciente disso, porque não adianta ter 10 helicópteros lá, porque se você cair, tropeçar e bater a cabeça num negócio lá, não vai ter helicóptero que chegue rápido que vai te salvar. Sacou? Isso pode acontecer. Isso é para o atleta correr menos riscos durante a prova. Que isso tem que ser muito entendido, né? Porque o atleta ele tem que estar pronto para não ter que contar com a prova. Eu acho que o principal é esse. E eu acho que um pensamento que se tem da corrida é que o pessoal tem, eu estou pagando, eu quero tudo. Né? Eu quero cuidado, eu quero ser levado no braço o tempo inteiro, mas é você que tem que aprender a fazer esses negócios todos sem depender da prova, sacou? Especialmente no ultramaratona de montanha, esse espaço do que a prova consegue te oferecer, ele vai ficando mais curto, né?
esse, né, a prova ele vai te oferecer Os pontos ali, de apoio vão a cada 30 quilômetros. nem pontos consegue, de apoio, né? Não dá, né? Não existe Você não logística. tem como você ter staff o tempo inteiro numa travessia de montanha, né? Às vezes gelo, glacial, lugar a 4.000 e cacetada de altitude, não vai ter Conta gente um o pouco, tempo moleque, inteiro. da sua experiência das outras provas. Você viajou muito em termos de logística de ultramaratonas, as grandes diferenças entre uma ultramaratona, tipo, no Cerrado, que você já correu, uma ultramaratona lá nos Andes, velho. Mas só abrir um parênteses rapidão, Andrei, acho que tem conexão com esse ponto. A primeira pergunta que eu fiz, que é sobre ser para todo mundo, ultramaratona, né? Com Aí eu certeza. pergunto de novo, a ultra de trilha, principalmente as mais desafiadoras, diante de todos esses pepinos que podem rolar, é para todo mundo? Eu acho que você tem que ter algumas características Algumas para capacidades, você, né? para você sobreviver por muito tempo nisso aí, né? Porque a gente tá falando de ultra, tá tendo muito, a minha visão, olhando assim, subjetivamente, tá tendo muito mais ultra de trilha no Brasil do que de asfalto, né? Aparentemente. Acho que no mundo das ultras, as trilhas são as Predominam. que têm mais visibilidade. Sim. Acho que até, eu não sei se é porque é minha bolha, mas no mundo eu hoje vejo muito mais, se fala muito mais do UTMB, de Chamonix, ou da Western States, do que da Conrads, por exemplo, que é Sim. uma ultramaratona muito tradicional De asfalto. na África do Sul, né? E é onde vai muito brasileiro. A maioria que vai lá na África do Sul é brasileiro. E os brasileiros, né, costumam se dar bem. Tem outras provas de asfalto tradicionais de ultramaratonas, mas nem tanto, né? Nunca ganhou. O que se deu melhor foi o Laurindo, né? Alguns anos atrás. E ele continua nas ultras, mas a gente ainda tá muito longe de se dar bem. Não estamos ali na primeira Mas então, prateleira. quais seriam essas valências então importantes para ir para a trilha mesmo em ultra? Eu acho que o cara tem que ser uma pessoa focada. Né? Não dá para. É difícil você conciliar muitas e muitas e muitas provas, né? Porque você precisa treinar. Você precisa ter foco. Você precisa treinar para aquela prova, né? Então, às vezes, no final de semana, você vai ter que fazer 3, 4 treinos, sábado e domingo. Né? Eu não sei como é que o Andrei elabora isso, mas eu treinei muito assim, tipo, você vai fazer 100K no fim de semana, 20, sei lá, 30, 20, 30, 20, né? Vai particionar ali. Então, aí no meio disso, como é que tu vai botar uma prova de 10K? Né? Às vezes não dá para você bagunçar. ficar saindo muito daquele foco que é correr 100 km na montanha. Mas é possível. Outro ponto, tem que ter um GPS bom também, né? O próprio GPS, a capacidade de orientação. Sim. Uma pessoa perdida é a na experiência, trilha. sim. Eu conheço tanta gente perdida na cidade, se for pra trilha, acho que morre Sabe lá. que o sol nasce no leste, né? Que ele se põe no oeste, já é um pouco... Tem o relógio ou o celular ali com o GPX, né? Com o Mas arquivo, a capacidade de orientação mapa. é importante, né? Porque você não vai contar com ele o tempo todo. Né? Não, com certeza, você precisa conhecer ali o lugar. Mas assim, aí você vai com companhia no começo, né? Eu sempre treinei muito sozinho, mas se a pessoa tá começando, é legal ela ir com outras pessoas pra eu não conhecer diria nem o legal, eu diria percurso. fundamental, porque se der merda, meu irmão, muitas vezes o sinal do celular nem funciona nos locais, sacou? E se você tá sozinho, lascou ainda mais. Se você estiver num lugar realmente ermo, tem dispositivos, né? Tem, por exemplo, o Spot, né? Que é um conhecido. Tem dispositivos que eles já dão um alarme ali, né? Se você precisar de algum tipo de resgate. Mas acho que, assim, trazendo minha experiência de uma pessoa que me vejo como uma pessoa bem orientada, né? Sem ter equipamento nenhum. Mesmo que você tenha apoio, é bom ter esse tipo, um mínimo, né, de orientação, de saber onde você está, enfim, pesquisar antes, porque até as companhias podem dar ruim, né? Sim. Eu lembro de um caso que nada a ver com esporte, aconteceu em Minas Gerais, acho que tem uns 3 anos isso. O pessoal estava numa roça, aí o carro deu problema no meio da estrada de terra, e aí a pessoa ficou lá, a moça com a filha, e o rapaz foi atrás de ajuda para resolver lá o lance do carro, que estava quebrado. E aí a mulher ele demorou um pouco, ela resolveu seguir o rumo dela, e ela se perdeu no meio do mato do nada e ficou tipo uma semana perdida. No meio do nada, porque não tinha capacidade de orientação nenhuma. Ela estava numa estrada e não conseguiu voltar para a estrada que ela estava, entendeu? Então, assim, pode acontecer, porque você pode perder essa companhia, pode perder o relógio, pode perder tudo, né? E aí, você tem capacidade de se achar? É importante ter essa mínima capacidade de localização. A gente vê muito pessoal que faz trekking se perdendo, né? Rola muito esse resgate da gente em alta montanha, muita gente experiente se perde e às vezes dá ruim grave, né? De hipotermia e tal, porque realmente, se você está num ambiente de alta montanha e né, as mudanças climáticas elas acontecem rápido, Sim. Você perde a visibilidade, né? Pode ter uma queda, você pode pegar um caminho errado ali,
o mato pode estar maior do que da última vez que você passou. Na trilha, cada vez que você vai, tá diferente. Até por isso na trilha é difícil você aferir. Por exemplo, eu corro maratona para 2,55. Na trilha, se você fizer 10 vezes o mesmo percurso, véio, às vezes vai dar 1 hora acima, 1 hora abaixo, porque depende, choveu, não choveu, o mato tá alto, a trilha tá limpa, tá frio, tá quente. Outra coisa, a gente falou de foco, outra coisa, tem que ser uma pessoa que tem que ter um planejamento, ela tem que saber se planejar em termos de treinamento, né, para dar a importância de um bom treinador, né, para você... Não, cara, alinhar mas com o seu isso aí treinador que os nem eu desafios. tinha te perguntado, das diferenças desse planejamento que a gente estava falando, porque essa autossuficiência vem do conhecimento prévio do que você vai precisar em dada situação, né? Uhum. Se você vai correr no frio, o que você precisa de correr no frio, na neve, sacou? Se você vai correr no cerrado, qual que é a diferença? E se vai correr no meio da Amazônia, sacou? Questão da umidade, seca, sol, frio, e aí vem todo um equipamento ao redor para te garantir essa autossuficiência. Aí cada prova dessa vai ter um kit de equipamentos obrigatórios para garantir o mínimo de segurança ali para você. Então, por exemplo, eu acho que a prova mais diferente nesse aspecto que eu já corri foi a Ultrafjord, que é uma prova que acontece em Puerto Natales, né, próximo ali do Parque Nacional Torres del Paine, no Chile. Ele já é a última cidade antes da Antártida. Então é um lugar muito frio, que a gente pega ali um navio quebra-gelo, atravessa os fiordes para largar. Lá você larga, ali com um glacial nas suas costas, outro glacial na sua frente, e você vai subir a montanha e vai atravessar um glacial mesmo, uma montanha de gelo. E aí a gente precisava, por exemplo, de crampon. Foi a única vez que eu usei, tá lá em casa até hoje. Era um item obrigatório, era um mini crampon para você correr. É um crampon de corrida. São os preguinhos que bota na... a gente conhece mais aquele de escalada, que é o grandão, né? Para você escalar no gelo. Grandes, para você ter o grip, né? Ter ali a aderência no gelo. Só que tem os crampons de corrida também, pra galera que mora né, nesses lugares, conseguir treinar. E aí, para essa prova, a gente precisava. Você até conseguia andar em certos lugares também, né? Não, e aí eu até tentei. Na prova, tentei subir sem gelo de geladeira, né? Então, na mesma hora, escorreguei, bati o joelho lá. Falei, não dá não. Aí tem que pegar o crampon, encaixar no tênis para você conseguir ficar em pé. Aí a gente precisava... Isso que eu acho que é uma parada maneira, né, cara, da Ultra. É porque você tem que resolver um problema que aparece ali na hora, um problema que você pensou que pudesse acontecer, às vezes você fala, não vou precisar resolver esse problema, não. Vou com isso aqui, tomar uma decisão vou de tênis mesmo, aí depois vai lá e vê, não, vou ter que ter um negócio aqui. Porque se você gosta de competir, você tá sempre tentando tirar ali um limitezinho, né? Você tá tentando achar sempre a tangente. Pra ser mais rápido. Você tá sempre tentando passar menos tempo num ponto de apoio. E aí você vai calculando o que dá para tangenciar, o que dá para negociar, o que não dá, né? Mas aí nessa prova a gente tinha que usar calça, né? Tinha que levar calça, tinha que levar uma segunda pele, uma jaqueta sintética. Vários itens. E a experiência, moleque? Eu acho que é o fundamental de uma ultramaratona são as experiências que você vai vivendo, né? A experiência do gelo, a experiência do seco, da selva. Como é que você conta a diferença de experiência assim, que você já teve assim, nesses locais, esses ambientes? Como é que foi para você? O que você curtiu mais? Cara, eu acho que sim. Né? Tem esse negócio da Ultrafjord, por exemplo. Você atravessa o gelo. Depois que você atravessa toda essa parte de gelo, você cai num charco. Tipo assim, isso acontece muito na trilha. Você vai passando por vários microclimas. Então, e outras, né? Se é uma prova longa o suficiente, uma prova só de 100K, você vai, às vezes você larga de noite, aí tu vai ter que correr a noite todinha com a lanterna no frio, tu vai pegar negativo, como a gente pegou na Tutã. Só enxerga a bolinha na frente. Pegamos lá, -4 na Tutã. Só que quando a gente chegou, já é sol de 1 da tarde na cidade, então tu já tá pegando, imagina a variação climática aí. Térmica. Estamos pegando 30 graus, 35, sei lá, no sol de meio-dia. No mesmo dia, tu tá na mesma prova. Aí tu tem que guardar, tu tava todo agasalhado, tu tem que guardar tudo que tu tinha, luva, não sei o que lá, e daqui a pouco você tá querendo tirar a camisa. E tem que continuar, né? Na mesma prova. E o teu corpo tem que ir se adaptando. Mas, pô, tava frio, agora tá calor pra caralho. Tipo, o teu corpo vai... E uma coisa, um ambiente muito diferente também que eu corri foi no Aconcagua. Minha primeira tentativa de 100K, chama Aconcagua Ultra Trail.
E aí tu já larga de 2.900 de altitude, aí bate em 4.200, que é a face sul da Concagua, desce, bate 3.800 no Cristo Redentor de Los Andes, que é a fronteira entre a Argentina e o Chile, desce de novo para 2.900. Já foi uma experiência de te tirar o ar, né? Ah, parar. e aí entra... O ponto de apoio tinha um oxigêniozinho pra colocar? Não tinha. Essa é que é a questão. Que aí entra um novo fator, que é a aclimatação, né? Sim. Que Pô, antes... Para você se aclimatar bem, de verdade, você tem que ficar um mês. Pelo menos 15 dias. E aí Sim. que é difícil alguém ter tempo, né? Só profissional, para ter tempo para ficar lá, né? E então, assim, o que eu deveria ter feito? O que eu faria hoje? Chegaria na hora. Eu chegaria na hora e Você correria, subir a montanha porque o corpo, ele ainda vai ter tempo ainda de... Durante a prova, ele vai entendendo que ele tá na altitude. É que muitos times de futebol estão fazendo hoje, inclusive, né? Hoje Chegando em dia, próximo do jogo. sim, você chega na hora e joga antes que o corpo perceba. Porque, apesar que uma prova de 100 km na montanha, o corpo ia dar tempo do corpo perceber Dá. de qualquer forma. Mas pelo menos o começo você... Só que eu acabei que eu fui, sei lá, 4 dias antes. Então, quando eu tava na larguei, bad. o meu corpo tava já no meio do processo de aclimatação. E aí foi, desastre total, porque quando você larga, o teu batimento cardíaco Já tá lá em cima. já vai pro alto, e aí o teu consumo de carboidrato vai também pico, água vai pro pico. Então, assim, tu vai ficar desidratado rapidão, tu vai ficar hipoglicêmico rapidão, tu vai gastar uma energia absurda Isso ainda ali entra na estratégia, cardíaca. né? Que você já sabe que você vai gastar mais, então você tem que levar mais, tem que E pensar aí em beber mais. tem que compensar. Só que se você não treinou isso por meses, né? Aumentar o consumo de água. Porque se você quer. Esses caras que eles têm muito sucesso na ultramaratona, eles são máquinas de beber e comer, pô. Sim. Os caras bebem muita água, os caras comem muito, manter o equilíbrio muito do corpo. carboidrato. E não é fácil, é outro esporte isso aí. Pô. Tu tem que conseguir consumir isso por muitas e muitas horas, não é simples. Você tem realmente tem muito treinamento. E outra é a diferença de pressão. Que eu tive muita dor de barriga, porque quando você sai de 2.900 para 4.200, a pressão atmosférica é totalmente diferente. E aí quando você desce, você tá descendo rápido, o teu intestino fica louco, né, velho? Porque tem a diferença de pressão muito rápida. Então, aí você já sabe que a dor de barriga vem forte também. Mas é bom ali que você tem um matinho ali do lado, tal. É. E aí, leva lencinho umedecido, papel, ou perde meia no meio da... Leva lencinho umedecido. Vai gastar as lupas aí, não, né? Não, lupa não. Leva lencinho umedecido e não vai jogar no mato. Leva junto pra você achar um lixo. Isso é uma coisa fundamental, né, cara? Que eu acho que ainda falta na cultura. Que é o que a gente tem na trilha, que o lixo tá com você, vai com você do começo ao fim, né? Você não vai sair jogando... Você não vai jogar em qualquer lugar, né? Povo mal habituado, cospe o gel fora depois na rua, na maratona, isso é normal, no asfalto, todas as provas, né? Na sujeira. E tem um cuidado especial com isso, né, cara? De estar sempre levando lixo com você. Na trilha, o ideal é que você tente deixar o mínimo de rastro. O ideal é, lógico, que você não pare também, né? Não precise ir ao banheiro durante a prova, mas... Que hoje tem até o impacto, tem a discussão do impacto do tanto de gente que está na trilha, né, de uma vez só, o impacto ambiental que isso gera nesses são novas discussões, né, do crescimento do esporte. Isso. Vai crescendo tanto, né, cara? A gente viu os problemas que deram lá na Tutã agora, foi muito... O crescimento da prova em si, né? Porque foi muita gente que a trilha tem para receber tantas pessoas. Foi muita gente para um ambiente no qual não está acostumado a ter tanta gente, né? Porque o ser humano em si já causa impacto. A gente tá falando do cocô ali que você vai parar, imagina, um monte de gente fazendo cocô ali no meio da trilha, num ambiente que não era para ter cocô na trilha. Isso já gera um ambiente. Tem que ter um manejo ambiental, né? E como é um esporte novo, que está crescendo, eu acho que muito rápido no Brasil e no mundo, eu acho as trilhas, né, os parques, os ambientes ainda estão se adaptando a essas novas necessidades, porque antigamente ia assim, 3, 4 gatos pingar, que ia ficar ali por muitos dias naquele lugar. Agora não, né? Agora tá indo mais gente e passa de uma vez, né? Passa rápido ali. Então, são características diferentes, né? E dessas provas, cara, como você viu, qual foi a maior que você já foi? Mais número de atletas na prova que ficou cheio o tempo inteiro? Porque uma vantagem da outra é que, volta e meia você vai estar sozinho, né, cara? Agora tem prova, o TMB, que você participou, eu não fiquei sozinho naquela prova, por exemplo. Ali eu também acho que eu não fiquei só, não. A maior prova que eu já fui, apesar de já ter corrido
algumas provas fora, a maior prova que eu já fui foi a La Mission mesmo. La A Mission La Mission, tá cheia, né, esse cara? ano vão ser 5 mil pessoas, pô, é muita gente. Caraca. Ano passado foram 4 mil. Quantos dias de prova? Acho que dá uns 3 dias né, do evento. Da competição, da do competição evento, ali, né? porque esse ano ainda vai ter o 110, né? Então, Eles esticaram um pouquinho, né? cada dia... Saiu o 110 acho que larga 110. quinta. Acho que larga quinta. E ano que vem parece que vai ter 100 milhas. Já deve crescer. 160. Já deve 160 chegar lá no quilômetros. Itatiaia. Se Aí, ó. bobear, né? Já dá Pega pra a Serra pensar Fina, nessas pega 100 milhas Itatiaia. aí, hein? Porque a gente tem um plano também, né, Thiago? Que aí é levar o menino para o Tamibê e Chamonix. Que aí já são 179 quilômetros, são 179? 176 com 10 mil, né? Com 10 mil. Que seria o mundial das corridas de trilha. Que aí passa ali no Chamonix, que aí você percorre por Itália, Suíça. Você Faz um circunavega o circuito aí. Mont Blanc inteiro, né? O Então Mont você Blanc. vai passar por Itália, Suíça e França. É a prova mais icônica. E hoje em dia você só vai por pontuação, que você vai pegando uns stones, né? Que a UTMB acabou virando uma marca como é o Ironman. Eles são sócios, né? São da mesma empresa, né? É. O mesmo comprador comprou. Chineses Então, lá, né? isso virou um negócio muito grande. E ainda tem esse desejo de ir para essa prova. É uma prova longa, de 170 quilômetros. O melhor tempo de um brasileiro é do Diego Tales. Do Diego 26 Tales. horas. 26 horas. Que é uma prova que você E da Fernanda Maciel, né? Ela também Diego, ela tem 26 horas. Já tem um ponto aí. E aí ainda é interessante porque ainda entra outra composição nessas provas um pouco mais longas. Porque a gente está falando de ultra de 100, mas tem ultra de 250. Tem ultra que vai além, que tem que dormir no As negócio. provas de 3 dias, né? Isso. Tem prova de 350 Aquelas do cm. Atacama, tem umas assim? Não tem no Atacama? No Atacama tem. Tem o Tor de Jean também, que é do lado lá de Chamonix, que são 200 milhas com 24 mil de ganhos. E aí entra mais estratégia que você tem que ter, porque o Diego Tales mesmo, ele não queria dormir, então eu vou fazer uma noite toda. E lá na UTMB tem uma parada maneira que não é estranho ter gente dormindo no meio da trilha. Pega a pedrinha, não, vou só tirar 20 minutinhos de cochilo aqui, ó, tal, pá, o cara vai lá e dorme. Às vezes tá na estratégia mesmo. Tá na estratégia. Chega no ponto de apoio, Power nap. chega lá, não, me acorda daqui a 15 minutos. Aí tem a caminha já lá pra pessoa deitar e vem a pessoa, sacode, ela vai, tá na hora de acorda e vai. Então acaba que vai elaborando cada vez mais estratégias com a prova ficando mais longa e o cara tem que estar cada vez mais preparado. E você vê a estratégia nutricional também vai mudando. O Kilian, por exemplo, na Western States agora. Ele fez a primeira metade, 50% gordura, 50% carbo. E o final da prova, ele aumentou a proporção de carboidrato. Para meio que economizar o paladar dele e o intestino ali, né? E a gente tá falando de um cara que, meu irmão, fenômeno, né? O maior de todos os tempos. E come pedra, né? O Bolt, Kilian Jornet. O Kilian, e come pedra. Ele tem que treinar isso, por que a gente não tem que treinar? Se ele, na verdade, se ele não quiser comer, ele não come. Sim. Né? Porque ele também, como ele é bem maluco, ele já fez teste assim, cara, quantas horas eu consigo correr sem comer nada, até desmaiar. Tipo, o cara cai, o desempenho dele cai. Né? O corpo é o negócio. Só que quando ele tá competindo, tem essa discussão também. Sim. E você, sei lá, eu vou correr sem vai entrar na questão do cetogênico, né? Do cara a briga do low carb. Do low carb. Ou o cara que então não do high carb. Ou o cara que só quer comer, sei lá, bananinha e paçoca. Beleza, tudo bem. Só que você vê que o cara que é o maior de todos os tempos, ele quer tirar o máximo dele, ele quer tirar gramas, né? Ele quer tirar gramas do negócio. Então, ele não vai ir lá comendo só damasco. Ele tá se aproveitando do máximo que a ciência pode dar para ele. Tá testando nele mesmo também estratégias, né? Testando antes de ir pro embate mesmo da prova, né? Porque ainda entra outras questões, né, Thiago? Você para pensar, moleque, são 10 horas de prova, 15. A minha primeira tutão, levei 33 géis para comer ao longo da prova, pensando ali numa estratégia de carboidrato. Quanto é que custa 33 géis, brother? Na prova, fora os treinos, né? E se eu tivesse que treinar com 33 géis? E se meu gel fosse o de 15 conto e não o de 2,85 que eu... Isso, aí tem Pô, isso. tem outro peso da estratégia nutricional de cada um também, que é o quanto que você pode pagar, meu irmão. Com certeza. Estratégia de prova que você vai, inclusive, né? Sim. Com certeza. E aí, realmente, cara, você pode... Aí é aquele negócio, né? O cara até para economizar, ele, não como nada. Beleza. Vou treinar meu corpo para queimar gordura. Vou treinar meu corpo para queimar gordura. Econômica, vou só na bananinha. Então, se você quiser só completar,
né? Sim. Ou se você tá num nível competitivo mais baixo. Sim, porque dá pra Beleza. ser competitivo, mas... Agora, você quer ganhar o ouro olímpico, você que no nosso caso aqui, você quer ganhar a UTMB lá de Chamonix, aí você vai ter que... vai ter Lógico que eles não vão pagar, né? Eles estão patrocinados e eles vão Mas ter isso ainda é o melhor ali, né? outra coisa. O Diego Tales mesmo, que foi o nosso melhor brasileiro. Ele é um atleta elite, mas é amador. Sim. A grande maioria dos profissionais não tem a grana para estar sendo bancado. A ultramaratona não tem a visibilidade. Nem a corrida de rua tem tanto. Imagina a ultramaratona, né? No Brasil, E nem na gringa. Eu lembro que eu acho que foi o francês, que era da Roca, que foi ano passado ele foi é campeão. funcionário da Roca, ele trabalha com a Roca e ganhou a prova, sacou? Ele não é um cara exclusivo, Ele era um atleta cara, profissional. ele desenvolveu tênis pro Jim Walmsley vencer a prova. E aí acabou que ele venceu a prova. né? Com o tênis que ele desenvolveu, o cara é engenheiro de materiais, né? Que aí ele treinava. Aí agora ele ganhou um contrato de atleta. Aí, ó. Ele era meio a meio, né? Ele era É meio a mais meio. difícil ainda porque são menos provas que eles participam, né? Do que um corredor de rua, né? O corredor de rua pode estar em várias provas ao longo do Cara, ano. mas esses O caras eles ultramaratona- competem Cara, mas muito, tem velho. gente que é Muitos diferente. competem muito, velho. A Dalloway, Todos. Esses caras da Courtney. elite, eles correm muitas provas, cara. a Courtney, É, ela Courtney- ganhou o Western States, foi bizarro, assim. que é uma Ano prova passado, né? de 160 quilômetros, sacou? Ela ganhou, aí depois ela foi para o UTMB, que foi logo em seguida. Antes disso, ela ganhou a Western States em junho com um recorde. Sim. Aí ela correu a Hard Rock 100, A que é Hard uma Rock. prova de 100 milhas, uma das mais duras do mundo. Mais 160 quilômetros. Que em altitude, é 3 mil de média, Nossa, lá no Colorado. rarefeito já. Ganhou, se salvo engano, com recorde. E depois, em agosto, um mês depois, correu as 100 milhas do Fez UTMB um ciclo. e ganhou de novo. E o povo achando que o que eu tô fazendo é loucura. E se bobear, foi ela, com ela tá recorde. fazendo e ganhando, velho, sacou? Não, e se o cara pensar assim, mas sei lá, o esporte feminino e o nível é mais baixo, cara, ela corre no mesmo nível dos melhores do Brasil. E aí vale a gente ressaltar Masculinos. que quando a gente Masculinos. fala de endurance, Na verdade, para 100 milhas, ela corre muito mais rápido. Né, que longa os nossos distância, a performance feminina fica muito mais próxima da masculina, por conta de fatores. Vai Não é só a fisiologia mudando, que vai conta, né? mudando, vai não mudando. entra a questão fisiologia ali. Não, eu digo a fisiologia do treino ali, que a gente fala, no treino só de velocidade, né? Muda o jogo, né? Sim, O jogo muda. porque precisa de muito mais E potência. eles têm né? cabeça também, né? Ano passado, a Kate Scheid, ela bateu o recorde da Kirchner. Então, acho que tem 2 anos que a Kirchner fez isso. A Kate Scheid, ano passado, bateu o recorde da Kirchner no UTMB de Chamonix. E foi 12ª geral. Sim, Ela ficou 12ª geral. O Diego fez 26 horas, nosso melhor brasileiro homem de todos os tempos, né? A Fernanda Maciel também fez 26 horas. A Kate Scheid, ano passado, fez 21. 21. Ou seja, tipo assim, ela botou 5 horas no nosso melhor homem de todos os tempos. E o Diego não é um atleta, é um puta atleta, é bizarro o que ele faz. O nível que ele tem. E tipo assim, tu vê a diferença, né? Tu vê a diferença lá fora. São vários fatores, né? São vários quem treina no fatores. próprio ambiente, né? Que é a prova, faz total diferença. Então, morar no treino lá nos muito, Alpes né? e No treino tudo faz mais. muito, no treino faz muita diferença você conhecer o percurso. Sim. Né? Muito Porque difícil. tem uma questão que é diferente no trail, que é pelo asfalto, que você não tem, que é a questão da dupla tarefa. É a decisão de correr rápido e onde é que você vai botar o pé. Você pisa. Sacou? Onde é que pisa? Então você não pode ficar pensando se vai descer de um jeito ou de outro jeito, que a pedra tá ali, se a pedra tá solta, se não tá solta. Você já sabe. Você conhece o ambiente, você conhece o tipo de local, você vai descendo como você já sabe. Porque quanto mais você pensar, mais devagar você vai. E isso, na hora de descer, por exemplo, você vai segurar muito mais a sua corrida. Você vai trabalhar muito mais o quadríceps, você vai cansar muito mais a sua perna. E fora a questão de se machucar, né? Que você pisa no lugar errado, torce o pé, você se vai. Então tem que estar pensando e executando. E você viver no ambiente, estar nessa questão mais técnica da parada faz toda a diferença. O Diego tem experiência de correr mais rápido do que o pessoal de asfalto quando vai pra trilha. Desejo. Não, é isso que a gente tá falando. Assim, como eu sempre só corri na trilha, acho que não sei, pra mim é natural. Então, muitas vezes depois vou ver o resultado, ou assim, a gente cria amizade, né? Nesse ambiente competitivo, eu crio sempre amizade com a galera que compete ali no meu nível, né? E aí, muitas vezes eu vou ver depois, assim, um cara, sei lá, um cara que eu fiquei na frente numa prova de 100 quilômetros, aí vou ver o cara corre uma maratona pra 2,40, 2,45. Eu não corro eu nem vejo o cara na largada, tipo. Aí o cara corre uma meia maratona pra 1h17. Também eu não consigo nem alinhar com um cara desse. Mas na trilha, as coisas
meio que se equiparam, porque aí é um ambiente que eu conheço, eu só corro nisso, é uma distância muito grande, entra hidratação, entra nutrição. São muitas variáveis, né? Sim, são vários esportes em um. Normalmente, nas pessoas que no meu nível de competição ali, que pode ser para vencer ou pode ser para ser o 20º, depende da prova, né? Depende Sim. de quem apareceu na prova. Depende de quem tá alinhado. Mas, normalmente... Se for só a galera da turma, é fácil de você ficar em segundo, né? Aí, assim, normalmente, se eu tiver no plano, eu acompanho. Se tiver na subida, o cara abre. E se tiver na descida, eu vou abrir. Então, Sim. normalmente fica nessa, né? Eu recupero na descida, o cara abre na subida, no plano fica junto. Que tem o D'Agostino que gosta de brincar que o corrida de trail é triatlon, né? Porque você um jeito para você, é um treino para subir, é um treino para descer, é um outro esporte na reta, né? Com certeza. São esportes diferentes ali que você tem que aprender a lidar. E o que eu acho mais barato disso nessas experiências que eu tenho de trail, que eu gosto, é a questão de você perceber o seu corpo para tirar o melhor de cada ambiente. De como correr no plano, de como correr na subida, de como correr na descida. Então essa percepção do seu corpo é fundamental. E mais uma vez, a gente pode trabalhar essa percepção do corpo de forma consciente, intencional, ou então você simplesmente corre e as coisas vão funcionando automaticamente. Essa semana a gente teve uma discussão que houve um post de um bom treinador, se não me lembro, acho que foi o Casidori, falando sobre você correr só na trilha melhora a sua corrida no asfalto, por conta de fatores biomecânicos, fatores estruturais, que você trabalha mais a força, você trabalha mais o quê, blá. E aí houve essa discussão entre os treinadores, né, sobre, será que é isso mesmo? Será que não é? Porque a gente sabe que tem a especialização da atividade. Quanto mais específico for, melhor você vai ser para aquilo que você está treinando, né? A especificidade. Eu acredito no estímulo motor variado para facilitar as coisas. Você ensina melhor o seu corpo dando estímulos variados para ele de forma consciente. Como que você aprendeu nesse momento a correr na trilha? Você pensava em como que estava subindo, como é que estava descendo, ou era só o resultado final de cheguei no final mais rápido, então tá tudo bem? Você programava na sua cabeça de, vou subir aqui, vou encaixar o quadril, vou descer, eu vou deixar meu corpo mais leve, solto, apoiar firme. Você pensa essa estratégia, como é que estava na sua cabeça? Porque se você não pensar, você sabe que você vai começar a pensar, né? Agora com a Corrida Perfeita vai ter que começar, né? Não, assim, a questão de técnicas eu aprendi ali, né, com o Guilherme e com o Arnaldo Frazão também, né? Que foi o meu primeiro treinador. Da Bahia. Então, assim, aí você vai aprendendo na subida, passinho curtinho. Teve a instrução para você... tipo, abrir o peito, né? Pra você aumentar aqui a tua, né? Fluxo respiratório. Na descida. Inclinar o corpo, né? Tentar não lutar contra a gravidade, não jogar o corpo para trás. Você meio que vai desviando do obstáculo na descida, né? Você inclina para frente, tenta se manter na perpendicular e vai aumentar ali também a passada, né? E a curva, tem que estar de olho na curva, né, cara? Para frear antes. Isso, justamente. Passa reto. E aí não tem área de escape igual onde botar. Aí você vai ver onde bota o pé, né? Joga o pé pra cá. Onde solta o freio ou não solta o freio, né, velho? Porque se você consegue ver o final, você dá uma aliviada no freio. Agora você não tá vendo o final do negócio, aí trava. Mas é muito treino, né? Muita técnica, muita queda Vivência. Também, né? Também quer cair muitas Já vezes. quebrou alguma coisa, mesmo? Não. Picar e cair? Não, quebrar não. Qual foi a sua pior queda? De corrida eu nunca tive nenhuma nada demais, não. Foi aquela lá na Tutã, que eu caí de cara no chão lá. No asfalto. Tiagão, é porque no asfalto, não foi na trilha. Por isso que eu caí. Não foi o asfalto, foi o quadradinho, porque tava no bloquete. A gente tava passando ali por... Era a parte que passava no começo, Maringá, né? Ser 20º poucos quilômetros. 25. Tava próximo de 25. Que aí era atrás ali, onde tem Visconde Mauá e tal, que a gente passou por lá, cruzou ele. Aí eu já tava deixando os malucos abrir, né? Tava no grupo dos 5 ali, eu falei, meu irmão, isso aqui tá muito forte pra mim, eu já vou aliviando, só queria saber como é que tava o negócio. Aí daqui a pouco tá lá, meu irmão, eu vi de camarote, velho. Porque eu tava assim, uns 10 passos atrás dos caras. Meu irmão, aí eu só vejo o Diego, cai aí, vai o celular pra um lado, vai pro outro. Fui pegar o... Aí todo mundo... Eu tava no gel aqui, né? Eu olhando meio que pro gel, quando eu vi, eu já tava no chão.
Tropeçou no Aí todo mundo boquete. parou, não, e aí, moleque, tudo bem? Vamos. Aí bate Os poeira. caras só me pegaram, me levantaram. Bora, né? O pelotão nunca para, né? Tem que O pelotão continuar, não velho. tá rete a mesa. Os caras E- só me levantaram, E isso que é o empurraram. maneiro também, que todo mundo parou pra ver se o moleque tava É. bem pra isso, sacou? Ninguém falou, não, foda-se. Na te trilha, vira. Tem um tem senso essa camaradagem, melhor. assim. Se você vê o cara no chão ali, você fala, tá tudo bem, tá tudo certo. Não é um negócio que muitas vezes no asfalto se tem de acelera que daqui a pouco alguém cuida, né? Uhum. Porque você precisa dessa camaradagem, né? Pode ser você, né, do outro lado depois. Não, também. e às vezes realmente você pode. Você salva uma vida, né? Sim. Se o cara tá lá sentado no frio do caramba. Porra, numa dessas, tu larga o cara lá, o cara dorme, como já aconteceu na outra Acabou. fiord mesmo. O cara tava na prova de 100 milhas. Aí passou um brasileiro por ele, perguntou, cara, tá tudo bem contigo? O cara sentado no chão, no gelo. Não, tá beleza. Pô, tá com o celular aí e tal, tu quer alguma coisa? O cara, não, tô bem, vou só dar uma descansadinha aqui e sigo. O cara, então beleza. Deitado no gelo. Aí o cara tirou um cochilo, nunca mais acordou, pô. Hipotermia, morreu. Então, assim, na trilha é diferente, pô. Às vezes a diferença não é assim, pá, depois o cara pede um Uber. Não. É. Pô, se o cara tiver mal, ele pode morrer ali. Se É. você não ajudar E ele. eu acho que essa noção que é interessante quando a pessoa vai entrar na trilha. Porque eu acho que é muito vendido comercialmente o céu, o cara correndo, aquela beleza da foto, a natureza. beleza da mata, contato com a natureza. Bastidor ninguém conta. Mas a dificuldade ninguém conta. Tanto que a primeira vez que eu fui na Tutã, eu lembro até do Renan falando, porque o Marcão, ele fez um terrorismo danado pro pessoal que ia correr o 100, sacou? No congresso. Se você acha que você não está preparado, vem cá, a gente vai diminuir a distância, tá tudo bem, não tem Troca a problema, inscrição. tal, porque é difícil, vai ter problema, leva o celular, anota o número, tal, para que as pessoas tenham uma consciência. Mas se você cria esse terror na cabeça da pessoa, meu irmão, você tem que se preparar muito bem, você vai estar sozinho. Aí pode muitas vezes afastar o cara da corrida, né? E a gente vive num negócio que tem que vender e trazer. Todo mundo pode, né? E aí é Instagram, ninguém fica falando nada, só bota aquela foto maneira descendo assim, aquele downhill, né, moleque? Pá, com aquele céuzão atrás. Aí o cara, pô, eu quero isso também, né, meu irmão? Bota esse downhill aí no quilômetro 90 de 100, pra tu ver como o cara tá descendo bem devagarzinho. Porra, E andando. isso ainda mostra também talvez explica um pouco da força que tá o Ultra Trail, né, hoje. Sim. Porque você não vai vender essas imagens da Ultra Trail na trilha, na Ultra do asfalto, na Ultra na pista, né? Não tem esse glamour, né? A parte na estética não tem como comparar. tem Você glamour. tá correndo no Cara, Qual o e aí- glamour daquela e aí prova é- lá da BR? Que é Ultra Um trecinho. Ela ainda é, Zero mas, Não tem nada, velho. mas ela ainda é estradão, né? O ambiente é Sim, lindo. mas lá, ainda né? E ela ainda Mas é querida diferente. pelos corredores de ultramaratona, porque é ela que alavanca para você ir correr a Badwater, que é uma outra corrida muito louca, que são 217, né? 217 quilômetros no 135. Vale da Morte, lá na Califórnia. O Calor, lugar mais quente do mundo, né? danado. É o tipo de prova que eu acho que não te atrai, né? Não. aí Asfalto o porque asfalto é o 200 tempo km de inteiro. asfalto, e asfalto dá 50 graus. Mas é o que atrai também, muitas vezes, o quanto pior, melhor, né? Tem aquela do maluco do livro, do CEO lá, que Ele fez isso aí, deu Goggins. Goggins, né? Os americanos lá, virou glamour eles lá. gostam. Glamurou, não, porque ainda veio com Jim Carnazes, o Jim né? Carnazes, né? Que ele Ele sempre- deixou bem famoso. o Jim contando as historinhas dele, né? Essas porra toda, ele trouxe um astral para as ultras e tudo mais para esse desafio. E ele sempre foi muito mais pop do que top, né? Ele nunca foi um grande atleta, como seria o caso do Caceta. Killian. Não, antes do Killian, velho, o Urich. Scott Urich, né? Venceu Sacou? 7 vezes a Que Western venceu ele, no começo ali, que era um cara que gostava disso, da corrida, tinha um negócio muito mais na alma. Mas aí são diferenças de como que as pessoas se conectam com a parada, e como que vendem a corrida pro atleta, né? Qual o tipo de corrida, o que você vai encontrar na corrida. E hoje a gente está nessa mídia, no mundo instagramável. Porra, correr na montanha que é uma coisa mais instagramável do que correr na montanha, brother. Porra, as fotos, a venda das fotos, tudo mais, que é umas fotos maneiras. Porra, que você remete a uma memória e você, aquilo ali ainda é um sobrenome, né, que você coloca e mostra para os outros, olha o que eu faço, né? Tipo, olha onde que eu tô, o que eu executo. Tem um peso, né? Então ainda tem essa glamorização, mas ninguém tá mostrando as unhas pretas caindo, ou então o dedo, a bolha, as merda que é, né, muitas vezes. E esse é o mundo. Então a gente tem que entender que por trás de uma beleza tem sempre uma feiura que as pessoas não mostram. A gente tem que aprender sobre a feiura
para conseguir encarar o belo, né? Porque senão só se arrepende. E conquistá-lo também, né? E aí, até aproveitando esse gancho, falando para a nossa audiência que é essencialmente de corredor de asfalto, de rua, que tem interesse na ultra, né, Andrei? Principalmente para você agora essa pergunta. Acho que o Diego é um ponto fora um pouco da curva, né? Ele não já veio crescendo no próprio trail, né? Agora aquele corredor, por exemplo, que já fez sua maratona, né? E vive mais nesse ambiente de asfalto, não domina a trilha. Quais os caminhos que ele pode seguir pensando na iniciação na ultra? É começar por onde asfalto próximo dos 42? Ou é começar na trilha por distâncias menores e avançar? Eu diria para ir para a distintos trilha em distâncias menores. Porque vai ter mais opção de ultra depois, né? Sim. Porque Melhor que gastar acontece? tempo com isso. O que acontece? Como já diria a Pirelli, acho que era a Pirelli, né? Potência não é nada sem controle. Então não adianta você ir com um motorzão numa trilha, acelerando, porque você pode se machucar se você não tiver a técnica necessária lá. E aprender sobre essa técnica, muitas vezes, é você estar em contato em distâncias até menores. Porque o seu desgaste de 42 km, vamos supor a média da galera correndo 4 horas, muitas vezes você pode fazer 21 km em 4 horas. Eu diria que até que um atleta top, dependendo da altimetria da prova, pode fazer esses 21 km em 4 horas. Pega umas provas de Sky, né, velho? De subida, de vertical, quilômetro vertical mesmo. Isso pode chegar nas coisas esticadas dessa. Então a gente tem que entender como que o corpo se comporta muito mais do que a distância. É o comportamento, o tempo que o corpo está lá, né, nesse local, mas também o desafio que ele vai ter. Que aí são as pedras, cascalho, água, rio, tudo que ele vai ter que se desafiar ali. Que aí entra no composto da dupla tarefa, do cara ter que pensar e executar. Na maratona ele pensa só no ritmo no asfalto ali, ó. Ritmo, onde que eu tenho que beber, o controle do meu pace aqui e tal, pá. Lá no outro é onde é que eu vou pisar, onde é que tem que fazer, onde é que está o ponto de apoio, porque não é 3 km, o negócio está longe. Então isso tudo tem que ser buscado e vai se aprimorando em distâncias menores. Aí você vai crescendo com segurança. Pensando em trilha, né? Agora pensando em asfalto, o cara já é maratonista, está ali fazendo bem sua maratona, surge a oportunidade de ultras de 50, de estradão, de asfalto. Cara, eu acho que é tranquilo, porque aí a gente está colocando só mais 8 km, que é basicamente o que o Diego vai fazer agora. Uhum. Então a gente calcula o que seria uma maratona, a intensidade de uma maratona. A gente diminui um pouquinho menos essa intensidade para o cara atingir os 50, né? A dinâmica que ele vai fazer agora na volta do lago é um pouco diferente das outras, é porque não tem um ponto de água a cada 3 km como teria uma maratona. Então tem a questão de pensar o logístico também, como que ele vai levar a alimentação e a hidratação ao longo desses 50 km. É uma boa introdução para a ultra. Mas existem ultras que são em pista de atletismo, que são em 3 km, que fica fazendo. Aí tem as provas de 24 horas, as provas de 12 horas, que não é nem a distância, é só o tempo que você consegue ali. É o máximo que você consegue, girar naquele tempo. Cara, aí a gente vai para as provas de backyard, ainda tenho vontade de fazer isso, que aí você corre 7 km a cada hora, sacou? Você pode fazer uma dessa lá na Ecobocaina. Olha aí, ó. 1h30 para dar a volta completa, o último que Last Man Standing. Last Man Standing, que aí acaba só quando só tiver mais um para dar a volta. Valendo um engradado de Itaipava. Não tem tempo para terminar o negócio, velho. Então, são várias maneiras de você encarar esse desafio de ultras distâncias, né? Mas hoje o caminho mais rápido é o cara do asfalto conseguir achar uma de 50, por exemplo. Eu prefiro falar sempre, como a gente sempre progride, dos 10 para os 21, fez 10 ali bem, abaixo de 1 hora, aí você pode começar a pensar em subir para as 21, fez bem, 21, abaixo de 2 horas, aí você pode começar a pensar em fazer os 42. Fez bem, 42, abaixo ali das 4 horas, fiz 3 horas e meia, aí você pode começar a pensar em progredir, sacou? Uma ultra de asfalto. No de máximo asfalto. De estradão, né? O estradão também às vezes ajuda, né? Porque estradão é bom, né? Você tem que ter esse motor mais forte, essa capacidade, para depois você pensar em maiores distâncias. Porque foi com essa inicial aqui, o cara pode começar de onde ele quiser, o que ele quer fazer, mas é interessante que ele treine bem o físico dele, tenha uma boa preparação, para depois ir se alongando nas distâncias. Sim, aí nessa linha teve uma pergunta que a gente recebeu do Fred aqui, imagino eu pensando nessa linha de provas de 50, se o volume de treino muda muito comparado com uma maratona. Não vai mudar muito, não. São 8 km, o volume de treino ele vai variando cada vez menos, né, quando você vai ficando mais distante. Aí você vai de uma prova de 60 para de 100 km, não vai variar muita coisa também, sacou? O que muitas vezes acontece é que a intensidade que vai ser aplicada para a prova é que ela baixa. A gente tem atleta que corre maratona, principalmente os tops, 220, 230 km por semana. Isso não quer dizer que o cara que corre 100 ele vai rodar 500 km por semana. O Sorokin, que é o recordista mundial dos 100 km,
trabalha ali em 3 horas e 35, ele estava rodando entre 300 km, 330 no top dele ali que ele estava fazendo, sacou? E, porra, ele para correr 100 km, né? Ele subiu um pouquinho mais o volume dele, um pouquinho mais 80 Que km é o que do que Kiptum corria para fazer que é o 42, que né? Kiptum estava correndo, o cara que E que já é muito, né? ia bater os... porque hoje em dia também estão se equilibrando esse estímulo, principalmente por conta de uma melhor alimentação, uma melhor recuperação, está conseguindo fazer com que os atletas corram mais, sacou? Eles desempenham ao longo, tem mais rodagem, mas isso requer um cuidado extremo sobre o que ele está executando. O Sorokin mesmo ficou um ano aí lesionado, depois que bateu o recorde também, resolveu diminuir volume, aí começa a encaixar as questões de cross-treino, né? Isso já é algo muito utilizado dos atletas de montanha, fazendo ciclismo, fazendo esqui, fazendo corrida indoor, em esteira, para sair um pouco desse aspecto, trabalhar menos a pancada direto. Então vai se construindo ideias assim que o esporte vai evoluindo para tirar a carga do... Aí tem outra pergunta relacionada a treino também, relacionada a treino do Rafael Salvador, que é até atleta nosso do CP, um abraço para ele. Intensidade, enfim, falando dos treinos intervalados no geral, imagino até fora da trilha mesmo, mas pensando em ultra, muda também muito, provas mais longas, vai ter uma variação, às vezes deve ser o medo cara, tem que fazer os intervalos de 5 km, né? Cara, essa é uma barreira que existe muito entre os ultras, porque eles querem muito correr devagar, lento, em grandes volumes, porque é o mais confortável. Mas a gente sabe que fisiologicamente é interessante você subir o seu VO2 com essa intensidade, subir a corrente. Isso é algo que eu já venho estudando há um bom tempo, e principalmente quando eu estava vendo o livro do Jason Cup, quem é ultramaratonista, eu aconselho a ler esse livro aí, que é Ultra Running. Training Essentials for Ultra Running, né? Exatamente. Inclusive ele que emplacou a campeã da Western States agora. Abby Hall. A Abby Hall é atleta dele. E inclusive, se quiserem escutar o podcast dele também, o Coopcast, que é muito bom. Então ele trazia essa perspectiva de que você tinha que ser rápido. O atleta de ultramaratona, de ultradistância, ele tem que ser rápido para conseguir subir esse teto. É a gente pensar que o VO2 é o teto e depois ele conseguir trabalhar aqui embaixo. Então, quanto mais alto é o meu teto, eu vou conseguir trabalhar uma exigência menor do meu organismo, né? Tá correndo ali a 70%, 80% do meu máximo. Agora, se o meu máximo ali é fazer uma maratona em 4 horas, o que vai ser meu máximo para fazer uma maratona de 100, né? Que eu vou ter que baixar esse teto. Então, eu preciso me tornar mais rápido. E o treino intervalado, ele é uma ferramenta para te tornar mais rápido, para você trabalhar fisiologicamente ali nessa diferença. E aí tem vários, que tem treinos de velocidade, que aí são aqueles tiros mais curtos, tem os treinos um pouco mais longos, ali de 3 minutos, 4 minutos, que aí são treinos mais de resistência para trabalhar isso. Então você trabalha fisiologicamente o seu organismo de formas diferentes. E eu acho que até esse desconforto que é provocado por esse treino diferente é importante para a cabeça. Quanto mais você sabe trabalhar o desconforto na sua cabeça, melhor, mais bem sucedido você vai ser numa distância longa. O trabalho mental eu acho que pra galera do asfalto, na trilha também, assim, eu vejo muita gente muito veloz que se ele não tiver uma transição de treinamento, de horas na montanha, ele muitas vezes quebra porque ele se irrita com a prova. A prova que não desenrola. Porque a prova ela fica irritante, porque quando o cara começa a engatar uma velocidade, começa a ficar muito técnico. É muito quebra aí de ele ritmo. Isso, quebra o ritmo. Ele não aí pronto, aí o cara já não consegue. Aí ele é acostumado a sempre correr. Aí daqui a pouco ele não consegue correr, ele vai ter que andar. Aí daqui a pouco ele tem que usar a mão. Velho. E até quebra mesmo, né? Fisicamente. Aconteceu na minha primeira trilha, que era 18, eu fazia já meia maratona e tudo mais, e o começo era fácil da prova, para quem é de Brasília, na Ermida ali, né? Não tem nada muito técnico. Eu já larguei naquele pace, né? Já sai pra 3,30. Quando eu quebrei, foi o gosto. Aquele time vai e volta, né? Coração sobe, coração desce. Não é isso que eu não tô acostumado a fazer isso. E aí entra a parte fundamental da percepção de esforço, de você sentir como que você tem que se sentir em cada ambiente ali, na subida. E você também estudar o terreno. Porque você sabe que daqui a 1 quilômetro vai vir uma subida. Então você tá numa subida que você não vê o fim. Aí você sabe, não, daqui a 500 metros ela cabe, então eu vou manter meu ritmo aqui e eu vou acelerar só depois dela. Então tem várias estratégias. Uma coisa que eu gosto também da trilha é porque ela distrai de uma forma muito mais fácil do que o asfalto. Tem muito mais coisa, né? Você fatia muito bem a prova, né? Lá na Tutã que a gente foi junto, porra, tinha os primeiros 27 que era ali em asfalto, primeiro ponto. Estradão, né? Estradão. Então você sabe como que você tem que correr ali. E daqui a pouco começava uma subida que eram 10 km subindo.
que aí depois eram outros 5 quilômetros descendo bem íngreme, depois eram mais 10 subindo. Então são provas diferentes em cada ponto. E você já imagina como é que eu vou estar fisiologicamente nesse ponto, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que fazer ali. Então você vai fatiando a prova. Que aí quando você chega no ponto, você pronto, matei o chefão aqui, agora tem que ir para o outro chefão. Agora é outra prova. Eu tenho que encontrar aquela curva, aquele negócio. Aqui é o lugar de passagem, porque muitas vezes tem single track, tem estradão. E se você chega no single track cheio de gente, às vezes você tem gente mais lenta. Acontece muito no La Mission, uma prova grande. E o cara não tem estratégia de acelerar antes de chegar no single track. Às vezes vale a pena você gastar um gás ali para você conseguir desenvolver essa prova. Porque vai chegar ali aquele espaço que só tem um, você não tem como passar por cima do cara, o cara não tem nem para onde ir, então você vai ter que esperar o cara na tua frente e desenrolar. E por vezes esse desenrolar lento, irmão, eu lembro que foi ano passado, acho que todo ano tá tendo isso, uma fila no single track. O pessoal chega lá, meu irmão, tu para esperar desenrolar, porque o volume é tão grande de gente ali, parece até na estrada, né? Principalmente em São Paulo, tem muito isso. Engarrafa, velho. Pum, depois do nada para. Fila indiana ali, né? Que aí afunila até você sair de lá. Então você pode perder sua prova se você não entende essas fatiadas que tem que dar, onde é que tem que acelerar mais, onde é que tem que acelerar menos. Não é como uma prova agora da Volta do Lago, meu irmão, é você contra você. Com espaço, né? Você não tem que entrar na frente de ninguém numa curva, num negócio ali para você conseguir correr bem, sabe? Quando tem um limite de velocidade em algum lugar. Então, você centra em você, você se conecta e você desenrola o melhor possível ali. Show. Tem uma pergunta aqui do Davi sobre estratégia também nessa linha de pace. Ele falou que teve dificuldade já para largadas e tudo mais, assim como no meu caso. Falando um pouquinho do seu caso, o que você analisa e como é que você define essa estratégia para definir o seu ritmo na prova? Fala a verdade. Eu e o Andrei estamos começando a trabalhar isso aí, né? Melhor. Mas, assim, eu tenho já uma ideia de tempo. Normalmente, no trail, a gente tem pontuações, né? Então, tem a ITRA, que é a Associação Internacional de Corrida de Trilha, e tem o índice UTMB. Então, são pontuações bem parecidas, elas vão de 0 a 1000. Então, assim, eu sei mais ou menos, eu sei a minha pontuação, sei o meu ranking. Então, quando eu vou planejar uma prova, normalmente eu vejo a partir desse ranking, a partir dessa pontuação, tá? Quanto é que o cara que faz 650 pontos nesse percurso, quantas horas ele corre? Então, vamos dizer, os 50 km lá da La Mission. Para eu fazer 650 pontos, eu tenho que rodar em 10 horas, vamos dizer assim, a prova. Pronto, beleza, eu já sei então que eu tenho que rodar em 10 horas se eu quiser atingir o meu melhor. E aí, a partir disso, eu vou desenvolvendo conforme o percurso. Se eu conhecer o percurso, aí eu posso desenvolver os splits. Por exemplo, de Passa Quatro, vamos falar de La Mission, de Passa Quatro até a Toca do Lobo, que é a entrada da Serra Fina. Eu sei que ali eu corro em 1h40, são 15 km. Então, ali eu já tenho ali eu já desenvolvi uma estratégia. A travessia da Serra Fina, são 20 km com 2,100 de ganho. Eu sei que eu faço a travessia da Serra Fina, sei lá, vamos dizer, em 4 horas, essa meia travessia. Mas onde é que sai esse saber? Aí é de conhecer mesmo, Estudo, é de conhecer o percurso, é de já ter ido lá, treinando e de ter competido outras vezes, né? Porque realmente, se você tirar do nada, você consegue esse tempo geral, né? Você vê a sua pontuação. Se você já tem pontuação, você consegue usar como norte e comparar com os outros anos. Então, por exemplo, beleza. 10 horas, 650 pontos, mais ou menos isso. Então, você já tem um norte. Agora, para você saber dentro, aí é muito percepção de esforço, né? Que é o que o Jason Koop fala, né? Clima no dia, vai ter muita coisa. Que o Jason Koop, ele não curte muito frequência cardíaca ou pace na trilha. Né, tem ele prefere aquela escala de 0 a 10, né, que é de 0 a 20 originalmente, né, mas simplificou para 0 a 10, né, da percepção subjetiva de esforço. Então, se você vai correr uma prova que é 10 horas, você precisa ir desenvolvendo conforme a sua experiência. Na primeira hora, como é que está a minha percepção de esforço? Né, eu vou ser capaz de fazer isso por 10 horas? Esse é o jogo da trilha. Só que aí né? vem o ponto, né, cara? Que muitas vezes as pessoas não treinam 10 horas. E não é nem para treinar 10 horas. Não, nem treina, não treina. Então, para calcular, às vezes, na cabeça o que seriam 10 horas de esforço é uma parada muito ilusória. Você não sabe o que é. Uhum. É difícil. Porque normalmente os nossos treinos, não sei como é que vai ser com o Andrei, mas normalmente os treinos, eles
Eu acho que o treino mais longo que eu fiz na vida, assim, treino pra valer, deve ter sido de umas 7 horas, que foi ano passado. Eu saí de Passa Quatro e fiz até a base do Campo do Muro, são 40 quilômetros. Eu fiz os primeiros 40 quilômetros da prova de uma vez, com 3.300. Ali deu umas 7 horas de prova, acho, de treino, né? Mas normalmente, nos treinos de fim de semana, dificilmente a gente vai passar de 3, 4 horas de treino. A partir daí você vai ter que você vai projetando a tua percepção de esforço. Mas realmente, na ultramaratona, tanto a percepção de esforço quanto a questão da alimentação, você só treina lá, né? Porque você não tem como você simular no treino que você vai sentir na 15ª hora de prova. Sim. Você só vai saber lá. E muitas vezes, se você repetir isso 3, 4 vezes, vai ser diferente, né? Sim. E aí é que entra o tão importante dos dados, velho. Porque você se comparar com você mesmo, você tem que entender o que você fez para ver o que você pode replicar, o que você errou ou não errou, o que pode acertar para a próxima, né? Por mais que o Jason Kopp fala aqui no Percepção de Esforço, ele bota o reloginho no pulso de todo mundo para ver como é que é o negócio. Até para ensinar o cara a aprender sobre a percepção de esforço dele. Ele vai dar para relacionar. Para que o cara não saia do 6 pro 10 de uma vez só. Para que ele entenda o que é sair do 6 e pro 7, pro 8. E ele tenha dados objetivos, ele seja da frequência cardíaca, de um pace relacionado a uma frequência cardíaca, de um pace relacionado a uma altimetria, né, que você está subindo. Você saber, porra, aqui é 10%, eu não vou fazer essa corridinha aqui assim, a 10%, eu vou subir a 13 km por hora. Eu vou baixar um pouquinho mais isso, por mais que eu me sinta bem. A frequência cardíaca vai para lá. Então você vai treinando melhor isso a partir de dados objetivos. E o que eu gosto de fazer, o que a gente está trabalhando agora, Thiago, é que a gente tem um 100%. Eu sei o que o motor dele é capaz. Eu sei o que exige para uma prova de 10 horas que ele quer fazer agora, que ele falou, no sentido de 10 horas, né, do negócio lá, o exemplo. Então eu sei que o motor dele, para rodar o máximo possível a 10 horas, ele vai trabalhar dentro de uma certa intensidade. Essa é a intensidade que ele tem que trabalhar ao longo dessa prova. Agora, essa intensidade ela pode mudar numa subida, que eu posso, dentro de uma estratégia de prova, que a gente quer chegar na frente de alguém, aqui a gente estica um pouco mais, aqui eu vou recuperar, aqui eu vou. Então eu sei um range ali, uma área que eu quero trabalhar essa intensidade, que eu não posso ficar queimando o motor aqui na frente, por mais que eu esteja me sentindo bem, sacou? Porque tem a questão da adrenalina, tem a questão da competitividade, tem o negócio de você pensar, pô, hoje eu se consagro e você vai lá, meu irmão, eu tô bem demais e você acelera. Então existem esses dados objetivos para a gente conseguir construir uma melhor percepção para que consiga tirar o máximo que tem no corpo. Para não chegar no meio da prova, então, faltando 5 km para acabar a prova, você quebrar os 5 km. Desligar geral. Que se desligar ali com 5 km, fudeu, você perdeu a prova. Tem que desligar no pórtico. No pórtico, sacou? Ali você não tem mais nada para dar. E aí vai aprendendo a lidar com isso. E os dados objetivos são muito importantes. E aí é treinar. Como é que eu desempenho numa subida de 10%? Como é que eu me desempenho numa subida de 20%? Né? E aí vai trazendo. A gente vai lá e estuda a prova. Porra, aqui tem uma subida de 10. Subida de 10 aqui, a gente sabe que vai bem. Então aqui você vai acelerar para você descansar aqui. Então tem que ter toda essa estrutura, esse planejamento na cabeça. Muito mais. Ou então o cara que é fodástico, ele simplesmente já correu muitas vezes, ele sente o corpo dele, ele entende a distância para o final, ele sabe como que ele tem que se sentir em cada ponto. Ele sabe que, pô, vou forçar aqui no 70 para dar uma morridinha do 70 ao 73, que é no plano, né? Mas eu recupero e corro o resto. Porque ainda tem outra questão de estratégia. Você morrer numa subida é diferente de você morrer numa descida. Porque se eu caminho numa descida, se eu não consigo correr onde dá para correr, eu perco muito tempo para o cara para um local onde não dá para correr. Eu não preciso forçar a corrida numa subida, né? Eu posso caminhar na subida, porque a diferença de quem está correndo para quem está caminhando numa subida é muito menor do que a diferença de quem está caminhando no plano e quem está correndo no plano. Aí é o dobro de velocidade que você perde. Então tem que ter essa estratégia de saber onde é que você força e como faz. Fechando. Para a gente caminhar aqui para as últimas perguntas, Andrei. Falando de ultramaratona, não importa se é trilha, não importa se é asfalto. Longa distância, quanto mais longa distância, maior risco de lesão. Dentro dos preceitos do Corrida Perfeita, principalmente para quem não conhece nossa filosofia e metodologia ainda, o que fazer para evitar lesões que podem acontecer em maior número, né? Se não tivermos os devidos cuidados. Cara, maior distância é maior volume, né? Maior volume é maior repetição, maior carga no seu corpo. Então você tem que preparar o seu corpo de uma forma
melhor. Você tem que trabalhar a intensidade de uma forma mais equilibrada, você tem que trabalhar o seu sono de uma forma melhor por conta desse volume aumentado, a recuperação, a alimentação. Então, tudo tem que ser otimizado quando você aumenta a distância da exposição do seu corpo, né? E, por exemplo, o Diego gosta muito de correr em trilha. Às vezes eu quero tirar ele da trilha porque a chance de se machucar numa trilha existe, é real. Ficar rodando muito lá na trilha porque pode ter uma pedra, pode ter o quê. Ele tropeçou no asfalto lá, ele trupica na trilha. Aí a mão vai na pedra, que pode ir na pedra, quebra a mão do moleque, e ele vai lá e não consegue correr. Então, o pé. Então, muitas vezes a gente tem que ter essa ação dentro desse cuidado também de escolher o que vai fazer, porque a lesão, ela é multifatorial, você se machucar, e você tem que entender o que pode causar a lesão. É um estresse no seu organismo que ele não se adaptou. Muitas vezes, eu sempre gosto de falar que a corrida não traz isso, de não ter ninguém te batendo, não ter ninguém te empurrando, então não tem por que você se machucar se você controla bem o estresse do seu corpo. Mas na trilha, por vezes, tem uma pedra que pode soltar que te empurra, né? Ou uma pedra que cai, alguma coisa pode acontecer de fora. Então a gente tem que tentar sempre minimizar os pontos para que você possa estar sempre treinando, porque a consistência nos treinos é o segredo do sucesso. Perfeito. Digão, que recado você deixa aí para a gente fechar para quem tem interesse em partir para as ultras? Sei que sua especialidade é asfalto, é trilha, mas independente disso, encarar essas jornadas longas de treino, de provas, né? Porque, enfim, não importa onde vai ser longo, né? Acho que tem que ter o foco, né? Saber o que quer, definir bem com o treinador o que quer. Acho que é importante ter um treinador, né? Se você não tiver uma capacidade muito grande de se autotreinar, o planejamento vai fazer muita diferença, né? Então, ter um treinador capacitado para te orientar em relação a tempo de treino, descanso, recuperação, carga, né? E disciplina, né? Ter disciplina para cumprir o que o treinador passou, disciplina para descansar, disciplina para se alimentar, né? Disciplina para treinar, né? Para aguentar aí as horas e se expor, né? Você precisa expor o corpo e a mente a muitas horas de treino, se você quer correr outra maratona. Para que você, né, justamente quando chegar ali nas horas finais, nos quilômetros finais da prova, você já tenha pelo menos uma noção do que você vai sentir, né? Por mais que o treino não possa, nenhum treino vai ser tão longo quanto uma prova, numa outra maratona, você, né, com treinamento bem periodizado, você vai conseguir, no próprio treino, fazer alguns treinos aí que você vai estar tão cansado que você vai conseguir se lembrar na prova de como é que você sentiu e de que você foi capaz de concluir, né? Show. E você, Andrei, tanto como atleta quanto como treinador, né? O atleta que já fez no asfalto, já fez trilha, já fez triatlon também, que é longa distância, mas com várias modalidades. O que você deixa de recado final aí para quem vislumbra ultras? Divirtam-se. Divirta-se na jornada. Aprenda com o caminho, né? Muito mais do que pensar só em chegar, pensa no crescimento, pensa no que você pode aprender, no que você pode corrigir, no que você está levando de toda essa experiência de dor e sofrimento, e conquistas e vitórias, né? E é um autoconhecimento, e eu acho que a diversão faz parte, né? Que muitas vezes as pessoas acham que o caminho é o sofrimento, mas o caminho é a felicidade. E a felicidade pode estar na construção dessa pessoa que você quer ser. Então esse pensamento positivo, essa consciência sobre o caminho que você está construindo para a sua vida, eu acho que é fundamental. Show. Então, para você que curtiu a ideia e está interessado em ultra, se já treina conosco no clube personal, lá temos treinadores capacitados para isso. E quem não treina, mais uma vez, fica o nosso convite para conhecer o Clube Corrida Perfeita. O Diegão está lá com o Andrei, temos o Andrei e tantos outros profissionais capacitados e com experiência prática também, acima de tudo, né, Andrei? São treinadores ultramaratonistas também prontos para te ajudar e te orientar nessa jornada, como bem o Diegão recomendou. Então vai estar o link na descrição para você conhecer o Clube Corrida Perfeita e vir treinar com a gente aí e encontrar essa turma aí nas ultra trails ou ultras de estrada também, que acontecem pelo Brasil, que estão cada vez maiores, né? Isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Diego, também principalmente a você pela presença aqui hoje. Obrigado. Valeu, Andrei. Valeu. Até o próximo episódio, galera. Valeu. Tchau. Falou.